vamos finalizar esse ciclo de hoje com outro aluno egresso da nossa instituição. Tiago Rodas fez a graduação e o mestrado aqui conosco. Hoje é professor do Colégio Santos Anjos. Isso, né, tio? Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Apaga essa luz. Alguém apaga a luz aqui? Pode fazer reflexo, por favor. Bom, obrigado pela presença de todos. Antes da gente começar a respeito do tema que eu vou falar, que é sobre a utilização didática, certo, de jogos eletrônicos como ferramenta para o ensino, certo? Mais voltado para a área de entomologia. Lembrando que a prática lúdica, o uso de jogos recreativos, não é uma coisa nova no aprendizado, né, durante todo o aprendizado de uma criança, de um ser humano. Desde que nós somos bem pequenos, aquele primeiro quebra-cabeça, certo, que a sua tia te dá, aquele primeiro jogo de encaixar peças no buraco certo, são jogos que involuntariamente estão desenvolvendo o seu raciocínio lógico, certo? Estão fazendo com que você consiga assimilar coisas e que você consiga, assim, treinar e alterar seu cérebro de uma maneira positiva para que você aprenda melhor, para que você consiga desenvolver toda a sua etapa cognitiva, certo? Então, a prática lúdica e o uso de jogos recreativos não é uma coisa muito nova, ok? Outro ponto agora é quando a gente fala sobre os jogos eletrônicos, certo? Vamos voltar um pouquinho no tempo em que esse camarada aqui, ele é um ancestral comum de todos os jogos eletrônicos que a gente tem hoje em dia, que são de consoles, certo? Não é o Atari veio depois dele ainda, ok? Em que a imagem era muito precária por conta da tecnologia da época. Esse jogo foi lançado na década de 70, mas abriu portas para que essa indústria começasse a ser pesquisada, começasse a ser desenvolvida. E nesse contexto surgiram todos esses jogos eletrônicos que foram desenvolvidos posteriormente, que é o que hoje nós chamamos de gerações, certo? As gerações eletrônicas que vieram e estão seguindo até hoje, certo? E a tendência é que não parem por aí. Então, nós partimos de uma imagem que era esse joguinho aqui, onde você tinha apenas uma barrinha e uma bolinha, que você não podia deixar a bolinha passar pela sua barra, que abriu portas para que outros jogos fossem desenvolvidos. E assim, a evolução tecnológica pudesse ter sido concretizada e estar sendo modificada e aprimorada até hoje, certo? Bom, não só jogos de console, mas também o computador. Esse foi o primeiro computador domiciliar, porque os computadores, as programações começaram como projetos governamentais, que eram utilizados para controles até bélicos. Então, os primeiros computadores domiciliares que foram disponibilizados para a sociedade ter em casa, certo? Temos esse camaradinho aqui, se eu não me engano, foi em 76, e era um preço exorbitante na época, eram uns $3.000, foi lançado nos Estados Unidos primeiro. Então, eram poucas pessoas que tinham acesso, né, a esse tipo de tecnologia. Mas, já tínhamos jogos bem marcantes, que ainda tem remakes até hoje, e também possibilitou o quê? O avanço tecnológico, a resolução, a nitidez, a jogabilidade, certo? Mundos que você pode explorar, que são maiores, certo? Então, é uma evolução que vem caminhando há mais de 30 anos, ok? Bom, beleza, mas nesse tempo todo, qual é o papel desses jogos eletrônicos? Como eles atuam na sociedade? Eles são heróis? Eles são vilões? Eles são da Aliança? Eles são da Horda? Eles são do Império? Ou eles são da Aliança Rebelde? Eles são da Marvel? Ou eles são da DC? Eu acho que cada tipo de coisa pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, quando você joga algo, abre portas para você estar interagindo com aquele mundo e você aprender algumas coisas,
Da mesma forma que se você se alienar demais da vida real, aquele jogo se torna uma coisa negativa. Certo? Então, ponderando as coisas de maneira certa e equilibrada, a gente consegue utilizar jogos eletrônicos como ferramentas didáticas. E são coisas que não são novas, certo? Você tem o uso de simuladores que são realidades virtuais, por exemplo, para treinamentos de guerra, para pilotos, certo? Para pilotagem de naves, ok? Você também tem a utilização de simuladores para simular situações de perigo dentro de um cenário de crime, por exemplo, ou dentro de um cenário de guerra. Então, são realidades virtuais que são utilizadas como um fundamento de preparar, um fundamento de ensinar. Então, a utilização desses jogos não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem sendo utilizada há bastante tempo com essas simulações. Porém, obviamente, os jogos que nós utilizamos para lazer não são com o mesmo objetivo que esses jogos são criados, certo? Outra forma de simulação é para máquinas pesadas, ok? Onde, para evitar qualquer tipo de... O custo é melhor que você investir numa simulação do que você investir numa máquina, certo? Para aquela pessoa aprender. Então, eles vêm sendo utilizados. Novamente, falando que não tem o mesmo objetivo, são coisas diferentes. Mas aí você deve estar se perguntando, pô, onde é que esse cara quer chegar falando isso? Não vim aqui para saber a evolução dos videogames. Mas eu precisava falar. Por quê? Durante essa evolução, a gente teve a utilização de elementos da vida real. Era desde a baratinha que você matava, até um mundo que você explora, que possui fauna e flora. São muitos elementos, são muitos jogos que usam os elementos da vida real como cenário dentro daquele enredo. Entre os vários tipos, entre os vários filos de animais que nós temos no reino animal, certo? Então, os insetos, voltando para os insetos, eles que são o maior grupo de animais que a gente tem hoje em dia, e ainda estimula-se que o número de espécies que nós temos não seja o número real de espécies que existem, são muito explorados também dentro de cada enredo de jogos. Infelizmente, na maioria das vezes, como antagonistas, oferecem uma espécie de obstáculo, certo? Em que o protagonista precisa passar para chegar ao objetivo final daquele jogo, dependendo do que se trata daquele enredo, daquela história, certo? Mas a utilização de insetos é uma coisa que é usada. E muitos desses insetos são muito bem representados, enquanto que outros são bem discrepantes, se você comparar com os insetos da vida real, certo? Então, qual seria o objetivo da utilização desses jogos como ferramenta didática? Na palestra da Paula, no final da palestra foi dito sobre a dificuldade de divulgação científica, a dificuldade de você tentar despertar a curiosidade de alguns alunos para tentar aprender, certo? Paralelamente a isso, nós também não temos apoios do governo por falta de investimento e valorização da carreira acadêmica e da carreira de magistério. Então, isso reflete também os nossos alunos, de uma maneira geral, certo? Então, muitas vezes, nós, ao longo da nossa vida escolar, nossa vida de ensino superior, ensino básico, nós nos deparamos com aqueles professores que estão lá por obrigação. Aqueles professores que estão lá, mas gostariam de estar em outros lugares. Nós nos deparamos com professores que amam o que fazem, certo? E fazem de um jeito que inspira a gente. Ao longo também da nossa formação acadêmica, nós nos deparamos com disciplinas que nós não gostamos. Se numa universidade de biologia nós já temos aquelas disciplinas que a gente tem mais afinidade do que as outras, certo? Eu posso gostar muito de botânica, mas eu não gosto muito de biologia molecular. Eu posso gostar de zoologia, mas posso não gostar de botânica. Eu posso gostar da área médica, mas eu não posso não gostar da área ambiental. Então, dentro de um mesmo contexto, nós já temos essas discrepâncias, essa diferença de afinidade para uma área e outra. Você imagina um aluno do ensino médio em que ele não tem só a sua biologia, mas ele também tem matemática, ele também tem química, ele também tem física, também tem as áreas humanas, ele também tem história, ele também tem geografia. Então, e cada professor tem um jeito,
cada professor ensina de um jeito. Às vezes, aquele aluno, ele não é da área de ciências. Aquele aluno é da área o quê? De humanas. Então ele não vai olhar as ciências, muitas vezes ele não vai olhar a ciência com bons olhos, certo? E dependendo do professor, também não vai conseguir estimular e despertar o interesse daquele tópico, ok? Então, como a gente pode fazer isso? A utilização da cultura popular em geral, que foi uma coisa que foi abordada aqui nesse evento hoje, a gente pode estar usando essa cultura popular como uma ferramenta didática em sala de aula. Pode ser tanto um trabalho que pode ser passado, como uma simples citação na hora da aula. Por exemplo, fala, você se lembra do filme tal, que apareceu o personagem tal, então ele era um animal que na vida real ele é assim, assim, assim. Involuntariamente aquele aluno já vai estar assimilando aquela informação e já pode prestar atenção e despertar uma curiosidade na sua aula. Uma curiosidade que nós chamamos de curiosidade epistemológica, que é a curiosidade pela pesquisa, a criticidade, certo? Você ter senso crítico também. Então você estimula aquele aluno, certo? É um aluno que consegue olhar o jogo com outros olhos, que consegue ver os diferentes animais que podem estar aparecendo nesses jogos. Como, por exemplo, um animal claramente inspirado no Deus, no Mantode, certo? Aonde? O morfo está um pouco escuro, mas morfologicamente bem característico, bem caracterizado, com alguns errinhos, ok? Mas ele vai jogar e vai ver que aquele animal, poxa, aquele animal louva a Deus. Meu professor falou isso na sala de aula. Interessante. Ou você pode mostrar isso, ou você pode falar isso na sala de aula. Também é interessante, certo? Jogos de gerações mais antigas também são importantes. Apesar de muita gente não utilizar, porque cada vez a tecnologia está mais moderna, mas pensa no seguinte, eu, por exemplo, passei um trabalho para os meus alunos, onde eles tinham que pesquisar sobre alguns personagens, dentre esses personagens, eu passei jogos. Só que eu, como professor, não posso exigir que o aluno tenha um videogame de última geração. Porque às vezes ele não tem nem condições, e às vezes ele simplesmente não quer o que gosta. Então, o que eu faço? Jogos de gerações antigas rodam até em celulares modernos. Não precisa ser esse celular de última geração. Você pode baixar emuladores que rodam nos celulares. Então eles podem ter contato com esses jogos mais antigos, podem estar utilizando esses jogos antigos para fazer esse tipo de trabalho, para assimilar. Como, por exemplo, aqui, um jogo clássico da franquia do Mega Man, onde eu tenho esse chefe, esse personagem claramente inspirado em Menota, certo? Então, além de celulares, qualquer computador básico também roda esse tipo de emulação de gerações antigas. Então é uma coisa que pode ser explorada sim. Mesmo o jogo sendo antigo, muitos deles não viveram nessa geração, mas é uma coisa que pode ser explorada, certo? É olhar também para um jogo e ver. Esse é um animalzinho em que a principal função dele é andar pelas águas. E o nome dele é Water Strider, alusivo aos velídeos ou gerrídeos, que são heterópteros. Eu quero agradecer a Aline, que foi ela que me lembrou que existia esse animalzinho, uma apresentação que ela fez, que ela trabalhava com Emita. Certo? Então, é um animal da vida real, onde você tem aquelas cerdas hidrofóbicas e que ele não quebra a tensão superficial da água, consegue andar pelo fio da água. Então eles usam esse animal como inspiração e fazem uma montaria em que anda sobre a água. Essa montaria está um pouquinho discrepante porque é um inseto, mas ele tem 2 pares de patas, enfim. Aí entra em outro conceito de licença poética, que é outra coisa que pode estar influenciando quando um autor vai fazer o design daquele personagem. Ele às vezes acaba dando aquele toque dele que ele acha importante, às vezes acaba modificando muito aquele animal e aquele animal não consegue, não se parece mais, ou tem algumas coisas que carecem se você comparar com um animal da vida real, certo? Bom, é você jogar, você entrar em uma fase, se deparar com um chefe dessa fase, que é alusivo a um Lepidoptera, por exemplo, em que eles fazem esses pontinhos caindo, alusivos às próprias escamas de alguns Lepidópteros, certo? Então o aluno olha e vê uma coisa dessa, isso é uma borboleta, ou uma mariposa, dependendo do que ele possa estar associando, certo? Então, são coisas que podem ser utilizadas como uma ferramenta didática,
certo? Você pode estar trazendo aquele aluno para mais próximo de si, para mais próximo da ciência, mesmo que ele não goste daquela disciplina, despertar nele pelo menos a curiosidade e o prazer de tentar entender. Que eu acho que, às vezes, carece também por conta do próprio professor, certo? Então, eu acho que nós, como futuros professores, mesmo quem seguir a área acadêmica, vai ter que acabar esbarrando numa aula, não tem jeito. Dar uma aula que seja uma inspiração para aquele aluno que está lá com você, para que você marque a vida daquele aluno e para que ele se lembre. Porque ele vai associar aquelas coisas que você mostrou, certo? Para a profissão dele futuramente. Se ele for um professor, ele pode se lembrar, pô, o professor falou que tinha tal jogo, que tinha tal coisa e fazer tal coisa por causa disso, certo? Então, é uma coisa que a gente pode estar utilizando, certo? Num jogo, por exemplo, de FPS, que são jogos de tiro, você também tem a presença de alguns insetos. No caso aqui, eu tenho uma formiga, que eles chamam até de Ant Queen, ou Queen Ant, eu não me lembro mais, que seria a rainha, certo? Formigas sendo insetos sociais, você tem essa divisão em castas também, da mesma forma que os isópteros, certo? Então, uma coisa, tá aí, a ciência está ali. E com os desenvolvedores dos jogos, eles não tinham as ideias da cachola, eles não tinham as ideias da cabeça, sem uma pesquisa prévia. Isso em nenhum tipo de mídia, seja ela em quadrinhos, seja ela em cinema, seja ela em jogos. Há uma pesquisa prévia a ser feita pela equipe da desenvolvedora para fazer uma coisa que não seja totalmente surreal, a não ser que o enredo do jogo seja surreal. Aí não tem outro jeito, certo? E mesmo assim, por exemplo, você pega jogos em que você viaja no mundo de galáxias, você tem muitos desses jogos, tem animais que se parecem com o animal que a gente conhece, com algumas modificações, certo? Mas a base da vida que a gente tem, a gente sempre procura se inspirar nela. E isso acontece de uma forma até passiva e involuntária, certo? Bom, um outro exemplo, um jogo clássico do Mario, em que aquele famoso cogumelo que o Mario pega, que ele cresce, ou aquele cogumelo verde que ele pega e ele ganha uma vida, nesse jogo existe um cogumelo em formato de abelha, que ele pega e vira uma abelha. E ele tem que encontrar a abelha rainha que ela está com problema, certo? E a fase inteira é uma colmeia, ok? Então, e você tem os soldadinhos da rainha, eu não sei se vai aparecer nesse vídeo, mas existem os soldadinhos da rainha também, certo? Mais uma vez mostrando essa sociedade que existe em alguns grupos de insetos. Então tá aí, certo? Uma outra coisa interessante é que nesse jogo, por exemplo, você não só tem insetos, mas você pega esses insetos com uma metodologia para caçar insetos, uma rede aérea, certo? Você caça insetos com essa rede aérea durante o jogo. Então, não só você tem insetos, mas a própria metodologia de você coletar esses insetos é utilizada. E por que isso não pode ser explorado? Certo? Jogos eletrônicos podem ser utilizados como ferramenta didática, sim, se você abrir os olhos daquelas pessoas que estão jogando, que o mundo que elas estão vendo é inspirado no nosso mundo real. E tem coisas que são parecidas, tem coisas que não são. Aí você pode utilizar isso para despertar o interesse daquele aluno. Despertar o interesse daquele aluno que às vezes está desinteressado, certo? Bom, então, há a possibilidade de você fazer comparações morfológicas, por exemplo. Um exemplo que eu dei, que esse foi o primeiro louva-a-Deus que apareceu no primeiro vídeo, certo? Você pode estar fazendo. Eu acho um louva-a-Deus até bem feito, certo? Falta um par de antenas, mas tudo bem. Morfologicamente, está até interessante, certo? É uma coisa legal até para o seu aluno tratar. Você pode apontar os erros, ou você pode ensinar o certo e falar, o que você acha que está errado com esse animal aqui? Esse animal está muito parecido com o da vida real? Está faltando alguma coisa? Aí você pergunta, aí o aluno compara e vê, está faltando isso. Eu falei, muito bem, certo, está faltando isso. Porque um animal da vida real tem isso, e esse personagem está carecendo dessa estrutura ou desse comportamento. Então são coisas que estimulam e fazem com que o aluno assimile a matéria. Faça com que ele se lembre, porque você está trazendo ele para onde? Para o próximo. Você está mostrando que aquilo que ele usa como lazer pode ser utilizado como uma ferramenta didática, para ele aprender, não só para ele aprender, mas para despertar a curiosidade de aprendizagem da própria pessoa. Ok? Bom, continuando, se a gente fizer a comparação também, algumas empresas, por exemplo, elas fazem mais jogos para a família, então a tendência é elas
humanizarem os personagens. Então essa empresa, por exemplo, ela meio que bota os personagens mais parecidos com humanos. Por exemplo, tem uma abelha rainha com um sapato, né? Não dá pra ver, mas ela também tem maquiagem. Então é uma coisa mais personificada na figura humana, certo? Porque esses jogos são jogados por muitas crianças. Então bota uma figura mais humanizada, que é uma coisa que muitos filmes também usam, certo? Botam alguns animais com características humanas para trazer a atenção daquelas crianças, certo? Um público mais jovem que está começando a desenvolver aquele aprendizado, está começando a aprender, está começando a buscar o conhecimento. Porém, eu tenho aqueles animais que fogem muito do padrão, certo? O autor, ele altera tanto a arte daquele animal que às vezes acaba alterando demais. Eu tenho, por exemplo, aqui esse animal que para mim parece um ortóptero, porém ele só tem um par de pernas que estão na cabeça. Ele não tem corpo nem nada, mas a forma da cabeça e a forma das pernas, que parecem pernas saltatoriais, e no jogo ele fica saltando. Então é uma coisa que a gente pode pensar, isso é alusivo a um ortopteroide. Mas está faltando muita coisa aí. Então, até os erros ou as carências de certo personagem pode ser utilizado como didática. É você falar, você acha que esse personagem é parecido com o animal real? Está muito parecido ou está muito errado? E por quê? Então, vai assimilando essas ideias e vai aprendendo de uma outra forma, e não daquela forma ortodoxa imposta às vezes pela gente. Então, eu não estou culpando professores, eu não estou falando que a culpa, cada um tem a sua metodologia, cada um tem a sua forma de ensino, só é uma coisa que eu utilizo, certo? Como uma ferramenta didática. Eu tive o Elidiomar como professor de Zoologia 3, em que ele utilizava personagens dos quadrinhos para ensinar. E isso me despertou uma curiosidade. E eu fui para a área de entomologia por conta disso. Por conta dessa forma de um professor ensinar diferente daquilo que eu tinha na faculdade, em comparação com os professores, certo? Então aquele método clássico de ensinamento, que é bom, não estou dizendo que seja ruim, mas a gente tem que tentar fazer com que a gente consiga abraçar o máximo possível dos nossos alunos. Óbvio que a maioria das vezes isso não é possível, mas pelo menos a gente busca ferramentas para tentar fazer isso possível, para tentar fazer com que aquele aluno desperte conhecimento, ou pelo menos se interesse em aprender, mesmo que ele não siga aquela área, certo? Nesse, por exemplo, esse é da franquia do Mega Man, que é uma franquia antiga, em que é um chefe em que ele é bem característico dessa família, parece essa família de besouros, certo? Então, mas são robôs, certo? A franquia inteira são robôs, então não tem aquela coisa mais mecânica. Então aqui no caso ele tem dois pares de pata que parece mais uma perna, membros inferiores e superiores de primatas, certo? Então, mas a inspiração é clara, dá para ver pelo rosto que esse animal tem, certo? Bom, da mesma forma que eu tenho essa borboleta que aparece num jogo, eu acho que é uma borboleta, pode ser uma mariposa também, que é alusiva aos lepidópteros da vida real, certo? Mas é bem discrepante, porque ela não tem nem cabeça, ela é simplesmente esse chifre, certo? Não tem patas também. Mas o nome dela no jogo é Moonlight Butterfly, que é alusivo à borboleta, certo? Bom, então, a conclusão que eu tiro de tudo isso é que nós podemos utilizar aquilo que a maioria das pessoas acham como uma espécie de dispersão do mundo real para o bem. Podemos utilizar jogos como ferramentas didáticas, sim, porque muitos dos alunos que a gente encontra pela vida utilizam dessa ferramenta, utilizam desses jogos. Não só os jogos, obviamente, você pode utilizar filme, quadrinho, você pode utilizar qualquer ferramenta, qualquer tipo de mídia. Aqui eu estou falando especificamente de jogos, que muitos dos alunos jogam, certo? Então, eu, por exemplo, esse trabalho que eu citei anteriormente aqui na minha apresentação,
O aluno, para fazer o trabalho, ele tinha que estudar sobre um animal que ele sorteou, ele tinha que jogar o jogo que aquele animal parecia. Se fosse um filme, ele tinha que ver o filme. Se fosse um quadrinho, ele tinha que ler o quadrinho. Ler o quadrinho, jogar um jogo ou ver um filme para você fazer um trabalho escolar. Certo? Para atender, para você tirar um pouco daquela reta que você sempre segue, entender um pouco para os lados, para você mudar aquele cotidiano que o aluno tem, dia a dia, certo? Não só no ensino básico, como no ensino superior também. Queria agradecer, esse projeto começou com o pessoal do nosso laboratório, tá? Nós já apresentamos trabalhos a respeito de games em um congresso que teve em Viçosa no ano passado, que é o pessoal do laboratório, que muitos deles estão aqui agora, e que mais trabalhos possam vir, e que mais fontes inspiradoras e que mais fontes didáticas a gente possa utilizar para tentar trazer, pensar um pouco em como eu posso modificar a maneira como o ensino é hoje em dia, principalmente num país onde o ensino não é valorizado, certo? Então, porque nós temos que treinar uma geração futura que queira o bem para o futuro. Eu sei que é difícil, certo? Dentro das cobranças que você tem em casa, dentro das cobranças que você tem no mundo afora, eu sei que é difícil. Mas pelo menos eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, certo? Para tentar quebrar esse paradigma, para tentar quebrar essa barreira, que é uma barreira que a gente enfrenta há muitos anos, certo? Então, nós também, como educadores, a minha opinião, obviamente, ninguém é obrigado a concordar comigo, é que nós também temos que buscar formas diferentes para trazer aqueles alunos mais perto da gente, dentro do ambiente de sala de aula. E é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Perguntas? Não exatamente uma pergunta, mas é que eu acho que você levou a coisa de um jeito tal que me parece assim, não era melhor talvez se fazer jogos específicos para se usar em sala de aula? Seria perfeito, mas é uma burocracia, é um trabalho, e você fazer isso independentemente, você tem que se dedicar muito. E durante o cotidiano de uma pessoa que trabalha ou tem família, fica difícil. Então, seria excelente. Existem até jogos que tratam de biologia, que tratam da vida, sim. Mas é um ou outro, não surge nada novo. Seria o ideal se tivesse. Mas eu não sei se seria fácil. Claro, eu sei que realmente não é uma coisa fácil, mas por outro lado, para a gente usar os jogos que estão sendo usados naquele momento, a gente tem que acompanhar isso numa velocidade que a gente não consegue, que é impossível, porque a gente acaba parando no tempo, né? Então, assim, se a gente fica calcado em jogos que são do passado, que você conhece bem, que você sabe como aproveitar, eu acho que de uma forma ou de outra isso não estimula as pessoas daquele momento que estão vendo outros jogos, jogando outras coisas com outros personagens. Sim. É difícil. Pode ser, mas eu vou pegar um exemplo meu. O Elídio, ele usa muito quadrinho na aula. Isso me inspirou de uma forma que eu uso outras ferramentas didáticas. Pode ser, não estou falando que isso vai acontecer, que uma inspiração também possa vir disso e um outro aluno faça da mesma forma. Ele está com uma outra geração, uma outra cabeça. E esse ciclo continue. Estou falando que é o que vai acontecer. Há possibilidade. Né? Mas eu, por exemplo, eu gosto de jogo. Então eu acho que eu vou acompanhar ainda por um bom tempo. Então os jogos que eu jogar, muito provavelmente os meus alunos também jogarão. Mas eu falei, é uma coisa unânime, eu não estou criticando os professores que não, certo? Porque ninguém é obrigado a gostar de jogo, ninguém é obrigado a ficar jogando por questões de gosto mesmo, ou porque não tem interesse, certo? É só eu, por exemplo, que gosto de jogar. Você pode usar como ferramenta, É porque uma coisa que eu tenho conhecimento de algumas coisas e posso utilizar, certo? Aí eu acho esse um ponto realmente muito interessante que o Silmar levantou. Porque, de fato, para influenciar positivamente, o mínimo que eu vou esperar de um jogo é que ele caia nas graças do público-alvo, no caso da utilização em sala de aula do aluno. E é melhor eu usar um jogo que está na crista da onda, que é famoso e que os alunos gostam. Mas para isso, vai ter que estar acompanhando o tempo todo, porque é extremamente volátil. A não ser que o jogo ou a mídia usada seja tão bom, que transcende uma geração. E
quem não gosta é porque não conhece. Tipo Sim. Star Wars, Tipo Star Wars. que Márcia falou. E tem um monte de gente que não conhece e ela ficou indignada. Porque quando apresenta para a pessoa gosta. De repente é difícil ter um jogo assim, uma unanimidade. Bom, Algo tão... sim, se tem essa barreira, claro, mas é o que eu falei, você às vezes pode estar inspirando, e no meu caso, Thiago, que acompanho o desenvolvimento dos jogos desde que eu era pequeno, que eu gosto, vou estar sempre procurando, vou estar sempre jogando as coisas que são modernas. Então eu, no meu caso, eu posso estar utilizando... Você como aluno, você sendo aluno, e um professor apresenta um jogo que você não conhece, você por gostar já de jogo de modo geral, já seria mais suscetível a, de repente, considerar esse jogo. Exatamente. Certo? Por isso que eu não uso o jogo, não é a minha única ferramenta didática que eu uso. Tem outras coisas também, como o filme. No caso aqui eu falei um pouco dos jogos e como eles podem ser utilizados. Você tocou um ponto fantástico, que é a necessidade da moderação, da presença ativa do professor, conduzindo o estudo. Porque, como você mostrou, tem criaturas de morfologia bizarra e não tem nenhuma obrigação de retratarem fielmente a morfologia de um grupo real. E aí o professor pode utilizar, inclusive, os erros, para que sejam corrigidos. Então é um ponto muito legal, não é uma substituição acadêmica, não é uma substituição didática, é um acréscimo, mas que só valoriza a presença do professor. E os trabalhos resultantes podem ser muito interessantes. Uma coisa que o Osmar falou é que a criação de um jogo seria uma coisa muito boa e que desse sequência a isso. Claro. Mas precisaria de investimento, de tempo e dedicação. E eu, por exemplo, não entendo absolutamente nada de programação, então eu não poderia começar a fazer um jogo, ou tentar fazer um jogo, certo? Então eu utilizo aquilo que eu já conheço para tentar ensinar, para tentar utilizar como ferramenta. Né? Os jogos que são disponíveis, já feitos, os jogos são educativos, sinceramente, são muito pagados. Para chamar a atenção de uma criança. É um outro problema. Às vezes aquelas crianças que pegaram essas gerações mais recentes não tem nem curiosidade de pegar as gerações antigas por conta até de coisas bobas e com gráficos ou resolução, enfim. Esses jogos com finalidade didática, será que eles são ruins porque eles são comerciais? Não vendem? Será que você daria dinheiro? Coisa, digamos assim, será que traria lucro uma coisa dessa? Será que daria lucro, né? Será que a empresa investiria nisso? Será que daria retorno? Daria lucro? Também é outra coisa que eu acho que impede. Você queria falar? Eu achei muito interessante isso daí, de você usar isso como recurso didático. Agora, eu acho que isso de não ter um jogo justamente com essa finalidade didática que está nesse problema de você ter que fazer um jogo que tenha muito conhecimento acadêmico e ao mesmo tempo seja vendável, por exemplo. Eu acho que isso é até uma oportunidade, uma coisa até melhor que seja dessa forma, por um lado, porque eu não vejo tanta necessidade do professor se atualizar. Porque é essa que é o momento dele se aproximar do aluno. Ele pode, de repente, dar uma introdução àquele conteúdo que ele vai apresentar, e aí naquela introdução ele já chamar o aluno, olha, eu mostrei para vocês um pouco a respeito do que são os hexágonos. E agora eu quero que vocês, então, procurem, dentro dos jogos que vocês têm, em casa, que coisas, que elementos que vocês já viram que é um pouco parecido com isso que eu estou mostrando. Aí depois os alunos trazem, e aí faz essa reflexão. E indiretamente você acaba se atualizando com esses trabalhos. E aí eles vão trazer justamente os Uma ideia muito boa também. Uma ideia muito boa também. Certo? É uma maneira de você quebrar essa barreira da geração, para a pessoa que não gosta de jogo, que não se interessa mais, e de indiretamente se atualizar, porque eles não vão trazer aqueles animais para você vai acabar lendo os trabalhos, entendeu? Vão estar falando. É uma ideia também interessante. Bem legal. Fala, Bruno. Assim, para falar mais sobre aquela questão que foi levantada antes, de você precisar se atualizar em relação aos jogos, né? E você não poder usar os jogos mais antigos e tal. Eu não concordo muito com isso, porque pela atividade em si, você já está saindo
do padrão de ensino, que é aquela coisa metódica, se você já está desviando um pouco daquilo, o aluno já se interessa de uma forma, é uma quebra assim do cotidiano dele, ele vai ver um jogo, pô, vai ver se você botar o Mega Man lá, o Mario Bros antigo, o garoto vai falar, pô, muito irado, sabe? Pode até se interessar por exatamente. esse personagem é esse. Se você, mesmo que você usando coisas mais antigas, se você já muda a temática dentro de sala de aula, você já está introduzindo uma coisa completamente nova para o aluno, uma coisa completamente interessante, que é justamente a proposta que eu acho que é o uso desses instrumentos de uma forma didática. É você mudar a forma de você dar aula de uma forma que o aluno se interesse, e mesmo utilizando esses recursos mais defasados, são defasados para você, mas pô, o aluno não tem contato com isso dentro da escola, então pô, já é uma grande coisa. Eu concordo com você, porque o que eu falei quando eu passei o slide do vídeo do Mega Man, quando passei esse trabalho, eu passei só jogos de gerações passadas, em que eles poderiam baixar no computador e jogar sem problema nenhum, porque não exige uma tecnologia muito avançada, porque eu não posso exigir isso de ninguém, certo? Jogos que você joga até, se você baixar, você joga no celular. De 10 anos atrás. Os celulares de hoje não precisa ser um celular de última geração, certo? Dessas empresas competidoras aí, de telecomunicações, não precisa. Um celularzinho tranquilo, que a maioria das pessoas tem acesso, que é um smartphone, que já consegue rodar esses jogos. Então, não pode jogar sem problema nenhum. Por isso que eu acho que a utilização de gerações antigas é importante, que cai no ponto que você falou. Às vezes você pode simplesmente citar, por exemplo, se eu não quiser mais saber de jogo, eu posso citar em aula um jogo que eu joguei há muito tempo atrás, já sai daquela coisa metódica da aula, né? Então já traz o aluno para um outro universo, talvez desperte a curiosidade dele, preste atenção na aula e tome gosto daquele assunto que você está tratando. Todo aluno gosta quando você para a aula para passar um filme. Tipo, ou citar coisas de parece filme, que você está interrompendo uma coisa chata e mostrando um negócio legal, entendeu? Então, tipo, você integrar isso é o que torna a aula interessante. Exatamente. E é esse o ponto que eu acho que a zoologia, não só a zoologia, a gente aqui está tratando zoologia como um todo, cultural, mas existem outras áreas da própria biologia que também estão na cultura popular e a gente pode utilizar como ferramenta didática. Eu vou dar um exemplo, se você quiser utilizar a ferramenta didática como ferramenta didática, um jogo chamado Resident Evil, que trata de vírus. Trata de um enredo pós-apocalíptico que foi causado por um vírus. Então, não é zoologia, mas está falando de virologia. Se você pegar um outro enredo apocalíptico, você pega o The Last of Us, é um jogo, por exemplo, que trata de fungos, são zumbis que foram criados por fungos, pelo parasitismo de fungo. Então, já é um outro reino que você pode estar utilizando também como didática, certo? Disso dentro do universo dos games. Mas aqui, voltando à área de zoologia, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente pode utilizar toda a cultura popular, certo? Não só de jogo, mas toda a cultura popular, como uma forma de trazer o aluno mais próximo de você, de estar tentando despertar uma curiosidade naquele aluno, que às vezes um outro educador não tem, ou porque não se preocupa, ou porque não é o jeito dele mesmo, certo? Então, ele tem os outros jeitos de fazer com que o aluno se desperte, certo? Então, eu acho que nós, da biologia, podemos utilizar como uma coisa interessante para ser utilizado didaticamente em um ambiente de ensino, seja ele básico, seja ele superior.